Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. É um prazer ter vocês nos acompanhando nessas nossas entrevistas falando sobre água, sobre mudanças climáticas, sobre meio ambiente, sobre temas que estão ligados aos recursos hídricos, que são tão importantes para nós e que a gente traz pessoas com autoconhecimento, autogabarito, para ilustrar e nos ensinar. Eu sou professor, mas de fato nessas entrevistas eu sou sempre um aluno que aprende com quem fala aqui conosco. E hoje nós temos uma pessoa importante também aqui que vocês vão ver. Mas antes disso, por favor, se você está assistindo o nosso material aqui, você gosta de água e do meio ambiente e você quer preservar o nosso planeta, por favor, ajude ao Instituto Água Sustentável compartilhando esse vídeo com seus colegas. Clique no like, né? Coloque aí uma participação, compartilhe com seus colegas. A mesma coisa nas redes sociais, por favor, compartilhe, clique no like, ajude-nos a transformar o nosso planeta num lugar melhor. Vamos cuidar bem da água. E, acima de tudo, se você puder, considere fazer uma doação para o Instituto Água Sustentável. É um instituto sem fins lucrativos que depende de pessoas como vocês, que estão nos assistindo e que têm o coração grande e que podem nos ajudar. Um grande abraço, obrigado. Hoje, nós temos o prazer de trazer para vocês um amigo meu já de longa data, o Pablo Borges de Amorim. O Pablo, ele é doutor em Ciências Naturais pela Universidade Tecnológica de Dresden, na Alemanha, com ênfase no desenvolvimento de cenários de mudança do clima para estudos hidrológicos. Ele possui graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Itajubá e mestrado em Ciências Hídricas e Engenharia também pela Universidade de Dresden. Atualmente, Pablo é assessor técnico da Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ, em projetos de adaptação à mudança do clima. Pablo, muito bem-vindo. Você saiu de Itajubá para a Alemanha sem falar alemão. Cara extremamente corajoso. Apresente-se, por favor, conta a sua história. Como é que foi a escolha da profissão e os caminhos que te levaram até a Alemanha e depois de volta para o Brasil? Olá, Everton. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Pois é, eu acho que eu fui tão corajoso como você, né? Que foi para o Canadá, eu acho que também não deve ter sido tão fácil lá, né? Pelo menos não em relação a essa questão do clima, né? Não, sem dúvida. Pois é, mas tudo isso, na verdade, começou lá na minha infância, assim, né? Acho que foi uma influência dos meus pais. Desde pequeno, assim, eu cresci no meio da natureza, né? Meus pais eram meio hippies, assim. Então, sempre me levava para cachoeira, para praia, rio, fazenda. Então, eu fui criado nesse meio, né, que, de alguma forma, me motivou a estudar engenharia ambiental. Que eu entrei em 2000, era um curso novo ainda, né? Ainda nem estava regulamentado, eu acho. Mas teve algo assim mais no meu coração mesmo, que me motivou a estudar engenharia ambiental. E aí era para fazer em 5 anos, eu fiz em 6, né? Porque você sabe que você precisa de um aninho um pouco a mais, né? Para curtir também. Mas desde a graduação, eu sempre quis morar fora, assim. Tinha uma certa inquietude, assim. E para fazer isso, eu tinha que falar inglês e demonstrar que eu falava inglês. E na época eu tinha tirado o TOEFL, que é um teste de proficiência em inglês. E, na verdade, aquele TOEFL, aquele documento, né, ele acabou abrindo portas para eu me candidatar a possíveis cursos, graduação e mestrado fora do Brasil, né? E aí acabou surgindo uma oportunidade de fazer um mestrado na Universidade Tecnológica de Dresden. Eu me candidatei e me chamaram. E aí eu fui em 2016. Era um mestrado de 2 anos. Aí, igual a graduação, eu acabei fazendo em 3, também porque eu tive que curtir um pouco, né? Linha de ferro. E no final do mestrado, eu descobri que tinha um projeto de cooperação entre a Alemanha e o Brasil na área de gestão integrada de recursos hídricos. E tinha um estudo de caso, um dos estudos de caso era o Distrito Federal, né? Brasília, era o Brasil. E aí, eu me lembro muito bem, foi numa festa de aniversário, eu acho que um dos colegas, eu encontrei com
com um dos coordenadores do projeto. E aí eu cheguei para ele, né, já tinha tomado uma cerveja e tal, falei para ele, eu acho que vocês vão precisar de um brasileiro nesse projeto aí e tal. Ele falou, mesmo? Por quê? Eu falei, o brasileiro é muito complicado, tem uma cultura diferente, vocês vão precisar de um interlocutor aí. Aí o cara ficou pensando assim tal. Um mês depois eles me chamaram para o projeto, eu já estava dentro do projeto. E foi ali que eu conheci o professor Holger Weiss, né, que é, na verdade, o nosso ponto em comum, né, Everton? Também um grande amigo seu. O Holger já, né, me colocaram ali para trabalhar, me colocou num grupo de trabalho que era sobre clima. Tinham vários grupos de trabalho, modelagem hidrológica e tal, e tinha um que era sobre clima. E aí me botaram nesse grupo, na verdade, esse grupo de trabalho era só eu. Meio que botaram, segura a onda aí. Conjunto unitário. A gente aprendeu em matemática lá longe, conjunto unitário, é você. Exatamente. Falou, ninguém vai assumir essa bomba aí, joga no colo aí do brasileiro aí, que está querendo entrar no projeto. E aí a minha função, né, assim, eu estava como, digamos assim, estagiário, né? A minha função era ir atrás dos dados hidrometeorológicos e tal, ficar pesquisando e coletando esses dados. E aí eu fui fazendo umas análises, comecei a fazer, né, trabalhar com esses dados, fazer análise e tal. E logo em seguida eles me convenceram a fazer um doutorado, né? Principalmente o Holger. Ele virou para mim e falou: "E aí, você está gostando do que você está fazendo?" Eu falei: "Sim, Holger, eu estou." Ele falou: "Você gostaria de trabalhar com isso nos próximos 3 anos?" Eu falei: "Sim." Ele falou: "Então faz logo um doutorado, vai ser tranquilo, é só botar tudo isso num documento e submeter." Bom, não era bem isso, né? Falar é fácil, é. O resultado, demorou 5 anos para fazer o doutorado, mas não me arrependi, foi ótimo também. E lá, pelo final do doutorado, eu conheci um pessoal da Rede Clima, que é uma rede de pesquisa sobre mudanças climáticas no Brasil. Eu conheci eles numa conferência e depois eu comecei a enviar e-mails para os coordenadores dizendo que eu estava terminando meu doutorado e perguntando se tinha oportunidade de trabalho. E numa dessas, a professora Regina Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina, ela me convidou para trabalhar com ela na subrede de desastres naturais. E, claro, eu topei e voltei para o Brasil na metade de 2015, depois de 9 anos na Alemanha. Então, para quem ia ficar 2 anos, eu acho que até que rendeu bem a minha história na Alemanha. Rendeu muito, rendeu muito. 9 anos na Alemanha, você não tinha nem certeza se você voltaria, né? Exatamente, exatamente. Interessante. Mas conta para a gente, como é que você foi, como é que foi essa transição exatamente para mudanças climáticas? Foi por acaso, né? Você pegou os dados, e como é que é para um engenheiro ambiental trabalhar com isso? Uhum. Não, então, na verdade, assim, eu fiz um mestrado em recursos hídricos e engenharia, né? Eu saí da engenharia ambiental, fui lá para fazer um mestrado em recursos hídricos. Assim, eu não tinha muita opção, eu fiz recursos hídricos porque tinha oportunidade, eu me candidatei, era um tema que eu gostava, e acabei indo para a Alemanha para fazer esse mestrado. E no mestrado, ele tinha uma disciplina de climatologia, que depois era o professor que depois veio a se tornar o meu orientador, né? E nessa disciplina, a gente uma vez teve que fazer um trabalho sobre os relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é da sigla em inglês o IPCC, né? E ali, eu te confesso que eu fiquei bem surpreso com a dimensão daquela iniciativa, né? O nível de detalhamento dos relatórios, o rigor científico e, claro, as conclusões, né, dos relatórios, tipo que o aquecimento global já está acontecendo e que nós somos a maior causa, né? Então, são centenas de cientistas que analisam milhares de estudos científicos, eu não estou exagerando, vocês podem olhar lá, é isso mesmo, centenas de cientistas que analisam milhares de estudos científicos e que chegam nessas conclusões. E aquilo, para mim, surpreendeu muito. Eu fiquei assim, falei, nossa, isso é um tema que para mim era totalmente novo, aqui no Brasil ninguém falava disso, e lá na Alemanha eles já estavam começando, a gente tinha isso na disciplina de climatologia no mestrado, né? Então, aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, opa, acho que isso daí é um tema interessante que ainda não tem no Brasil, e se eu adquirir conhecimento nisso, eu acho que eu posso, de alguma forma, contribuir, né?
E aí, em 2009, quando eu comecei o doutorado, que me botaram naquele grupo de trabalho, que era só eu também fui para a Conferência de Mudança do Clima, a COP, em Copenhague. Mas eu não fui como convidado, porque é só para política e tal. Eu fui como sociedade civil e tinha uns megas eventos da sociedade civil lá. E foi um evento muito emblemático, muito simbólico, né? Que foi em 2019, 2009, e eu me lembro que teve uma marcha de 100 mil pessoas. Nossa. E eu participei, e tudo aquilo mexeu muito comigo, sabe? Que eu vi que realmente aquele tema era algo muito importante para muita gente, e além de ser também uma causa global, né? Que tem relação direta com muitos outros problemas, não só ambientais, né? Mas também sociais, que também vai desde a física, né? Você pode trabalhar com física, os processos físicos do sistema terrestre, até a questão de direitos humanos, né? Por exemplo, direito ao acesso à água. Então, é realmente um tema muito transversal e eu me apaixonei pelo tema e desde então eu não larguei mais. Eu acho que essa palavra mudança climática é a palavra que eu mais escuto todo dia desde 2009. Muito, muito legal. Bom, nós também temos ouvido bastante falar, mas o legal é que você trabalha com mudanças climáticas ligadas à área de água, né? Muita gente fala, quando a gente fala de mudança climática, a gente só pensa, principalmente na imprensa, o pessoal fala muito mais de CO2. Esse é o grande tema. E a gente tem uma influência gigantesca na parte de água, que agora, com esses eventos aí de estiagem, de seca, está começando a cair a ficha para a grande imprensa, né? Que, peraí, tem alguma relação nessa história aí. Quando você começou a estudar, essas indicações já existiam? Quais eram os dados técnicos exatamente que apontavam para isso, tanto de mudança climática, mas na área hidrológica? Uhum. Sim, bom, o meu trabalho, ele basicamente assim, foi um pouco, digamos assim, pioneiro, pelo menos no Centro-Oeste, né, que foi onde a gente trabalhou. E aí o meu primeiro artigo científico foi sobre identificar mudanças no clima atual, né, na região central do Brasil. E aí eu usei dados de estações meteorológicas e eu acabei identificando um aumento acentuado da temperatura média anual, né, olhando só dados observados mesmo. E menos chuva na estação seca e mais chuva na estação chuvosa. Ou seja, uma mudança na sazonalidade da chuva. Então, isso com dados observacionais mesmo, empíricos. Depois eu também fiz outras análises, publiquei outros artigos, né, relacionados a extremos observados e cenários futuros de mudança do clima, e eu identifiquei o mesmo padrão, a estação seca ficando mais seca e a estação chuvosa mais chuvosa. E também, assim, depois, em 2017, no meu pós-doc, no Laboratório de Hidrologia, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz uma revisão bibliográfica sobre estudos que levantaram os possíveis impactos da mudança do clima nos recursos hídricos no Brasil. Então, eu levantei 42 estudos científicos e aí a gente fez um trabalho de síntese, que inclusive para identificar o que os estudos concluíam e se eles concordavam e discordavam nas suas conclusões, né? E a gente acabou desenvolvendo até uma ferramenta de síntese que chama Yara. É muito legal, ela está disponível online. E eu não sei, Everton, vocês teriam interesse, por exemplo, de eu mostrar ela, assim, só para vocês terem uma ideia como é que ela funciona, porque ela mostra isso, assim, o que a ciência já falava há 10 anos atrás sobre o que está acontecendo hoje, né? Então, bom, esse aqui é o resultado dessa revisão bibliográfica que a gente fez. Chama Yara, então a gente tem aqui todo um banco de dados, né, desses artigos científicos, e aqui a gente tem um mapa interativo, que é interessante, que tem as regiões hidrográficas do Brasil, né? E aí você pode clicar numa região hidrográfica, e aqui lista todos os estudos que endereçaram, né, usaram como estudo de caso aquela região hidrográfica, no caso aqui do Paraná, né? Então tem diversos estudos, você entra aqui, daí tem vários detalhes sobre o estudo, quando foi publicado, o que eles usaram em termos de metodologia e tal. Bom, bem completo, isso aqui é excelente para quem está fazendo revisão bibliográfica. E aí tem as conclusões, né? A gente divide as conclusões em 3 indicadores, então vazão mínima, por exemplo,
E tem esse gráfico que ele mostra, né? É um mapa de calor, onde tem esse quadradinho é onde tem estudos. Quanto mais forte, mais escuro o quadradinho, maior a concentração de estudos ali, né? E isso aqui é a conclusão dos estudos. Então, tudo que está da linha pontilhada para a esquerda são estudos que concluíram que a vazão mínima deve diminuir. E tudo que está da linha pontilhada para a direita são estudos que concluem que a vazão mínima deve aumentar. Então, quando você olha para a bacia do Paraná, é bem claro aqui, né? São 7 estudos nessa bacia, nessa região hidrográfica, desculpa, e todos os 7 estudos concluíram que a vazão mínima deve diminuir no futuro. Então, aqui depois tem várias outras regiões hidrográficas, tem também para outros indicadores, né? Você vê que vazão média assim, é inconclusivo, porque tem estudos que falam que vai aumentar e diminuir, mas normalmente o que a gente identificou de forma geral é um padrão de aumento das secas, né? Na maioria das regiões hidrográficas do Brasil, principalmente Paraná, São Francisco, Tocantins, Araguaia e Amazônia. O acesso é livre, gratuito, né? Tem aqui todo o banco de dados, enfim, qualquer informação essencial, tem também como usar ela, tem aqui várias informações e está disponível. É bastante útil para quem está fazendo revisão bibliográfica sobre o assunto, porque está aqui, a grande maioria dos estudos estão aqui, e também para esses relatórios mais a nível nacional, né? Por exemplo, os relatórios da Agência Nacional de Águas, porque aqui é uma síntese de todo o conhecimento científico sobre mudanças climáticas e recursos hídricos. Bom, então acho que a principal conclusão é que nas principais regiões hidrográficas já existe essa tendência, né, de um regime hidrológico mais seco. E esses estudos são, em sua maioria, da década passada, né, entre 2011 e 2019. Então, de alguma forma, a gente poderia dizer que a comunidade científica já estava prevendo o que está acontecendo hoje, no caso, essa crise hídrica. Interessante. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como que o aquecimento global afeta? A gente está vendo o resultado, mas o porquê? Tem uma explicação lógica para que as pessoas possam entender do porquê que está tendo essa variação? Mais chuvas no período de chuva e menos chuvas no período seco? Sim, bom, acho que o princípio geral, né, assim, a teoria da física, digamos assim, a física dos processos, né, atmosféricos, é que assim, um planeta mais quente, ele intensifica o ciclo hidrológico e ele vai acabar causando alterações nos padrões de circulação atmosférica, que esses são basicamente os principais ingredientes que vão gerar chuva ou não, né, ou gerar uma seca, né? É como se tivesse uma panela de pressão que está ali com uma temperatura normal e a gente está colocando mais temperatura dentro daquela panela de pressão. Então, quanto maior a quantidade de energia dentro dessa panela de pressão, consequentemente, você vai ter uma circulação de água ali muito maior, muito mais acelerada, né? Então, esse é o princípio básico, né, de forma global, né? Mas de forma regional você tem outros fatores que influenciam, a topografia, a proximidade com os oceanos, então é um pouco mais complexo quando a gente fala de os impactos na escala regional, né? Mas assim, também, né, um planeta mais quente, a evaporação da água aumenta, né? E o que pode aumentar a chance de seca em diversas regiões. Novamente, um planeta mais quente, a atmosfera retém mais água. É física isso, o que aumenta também a quantidade e a intensidade de chuvas. E isso também pode ampliar a gravidade de inundações. Só que é importante lembrar que essa ligação entre chuva e seca, chuva e inundação, ela é complexa, né, e depende muito também da cobertura vegetal. E daí vem essa importância de manter a cobertura vegetal original, tanto para seca quanto para inundações, né? Essa cobertura vegetal, ela retém mais umidade e controla mais a vazão dos rios, né? Como se fosse um efeito de uma esponja. Então, esse é uma maneira de você evitar estar mais suscetível às alterações climáticas, é você controlar isso ou regular isso através da cobertura vegetal.
É interessante, bem interessante. Você mencionou aí, e no Brasil, você falou topografia, não sei o que, a região sul-sudeste está, nesse momento, por uma estiagem prolongada, né? Que a gente acha que talvez vire uma estiagem crônica, algumas pessoas dizem que vai ter menos água daqui para frente, não sei se é o caso. Você consegue relacionar isso, explicar para quem não sabe, especificamente para a região sul-sudeste, que já está com um problema grande? Sim. A conclusão do último relatório do IPCC, que saiu agora há um mês atrás, 2 meses atrás, é que a gente deve esperar um aumento das secas no Brasil. Isso está bem claro lá, né? Principalmente nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, que seria, nesse caso da bacia na região hidrográfica do Paraná, seria tipo a cabeceira, né? Onde estão ali as principais nascentes, né? E a gente, é interessante, a gente pode verificar isso, inclusive, no Atlas do IPCC, que eu também, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que a gente deve esperar para as próximas décadas. Bom, então vamos ver aqui, né, o que as projeções climáticas desses modelos estão nos mostrando aí para um futuro próximo. Esse aqui é um atlas interativo do IPCC bem legal, eu aconselho para quem tiver curiosidade aí de dar uma explorada. Então aqui você pode escolher aqui a base de dados, né? A gente vai pegar a mais atual. Aí a gente pode escolher aqui o período, vamos pegar um período agora mais 2041, 2060, né? Que seria tipo esse período mais futuro. E, bom, deixa eu ver aqui. E aí vamos botar um baseline aqui, 61, 90. A variável, né, você falou de seca, que eu acho que que tem influência aí dessa crise hídrica. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos pegar os dias secos consecutivos e dar um zoom aqui no Brasil. Ó. Então, o que a gente observa aqui, né, na verdade, o que os modelos estão mostrando para um futuro próximo, é um aumento da estação seca, né? Principalmente aqui nessa região, aqui dá para ver aqui a região hidrográfica do Paraná, né? Aqui nas cabeceiras do Paraná, enfim, Tocantins, Araguaia e Amazônia. Aqui é bem claro o sinal. E aqui é legal porque assim, tem vários modelos, são 31 modelos, e aí assim, onde tem essa parte riscadinha é onde menos de 80% dos modelos concordam, né? Então seria onde as incertezas são maiores. Mas onde não tem risco é porque tem mais de 80% dos modelos que concordam, nesse caso, com o aumento da estação seca, né? Então, aqui realmente é uma informação bem robusta, assim, e eu acho que não vai ter como fugir muito desse cenário, não, viu, Everton? E quando você olha para a temperatura, né, vamos supor aqui, temperatura máxima acima de 35 graus. Né? É esse o cenário que a gente tem. A gente tem aí mais de 20 ou 30 dias no ano com temperaturas máximas acima de 35 graus. Né? E aqui a concordância dos modelos é praticamente total. Né? Então, a gente pode esperar aí décadas mais quentes e mais secas para o Brasil. Mas eu acho que, para quem é curioso, sempre vale a pena. E aí, dali, você vai buscando saber mais, mas o que é um cenário de emissão? Aí você vai, né, buscar essa informação. Mas eu acho que vale a pena, assim, porque é uma maneira de você sensibilizar as pessoas sobre a emergência desse assunto, né? Que não é uma coisa para acontecer daqui a 50 anos, é uma coisa que já está acontecendo e vai ficar, a tendência é que não vai melhorar. Isso é fato. Como eu disse, né, em um planeta mais quente, a evaporação aumenta, o que pode aumentar a chance de seca em diversas regiões, como eu mostrei aqui no Brasil. Então, o aquecimento global, o que ele faz, na verdade, é aumentar essa probabilidade de ocorrência de seca. Mas é muito importante lembrar que, somado a isso, você tem mudanças na cobertura do solo, por exemplo, desmatamento. E essa mudança na cobertura do solo, ela faz com que essas áreas estejam mais expostas aos efeitos do aquecimento global. Então, essa combinação de um planeta mais quente, mais seco, com uma cobertura do solo alterada, ela pode ser realmente desastrosa, né? E é o que a gente está observando hoje no Brasil. E crises hídricas que já estão sendo cada vez mais frequentes. E, claro, essas secas já aconteceram no passado, sim, com certeza já aconteceram no passado, mas agora, com o planeta mais quente e com essa cobertura
do solo alterada, a probabilidade de acontecer essas secas agora ela é muito maior. Bom, então vamos lá, Pablo. Depois de você pintar um cenário horroroso, como a gente já está prevendo, né? Mas agora vendo os detalhes assusta mais ainda. É bom que as pessoas enxerguem isso. O que a gente pode fazer para minimizar e para contornar? Se a gente está numa emergência climática, a gente não tem solução fácil, né? Não tem não. O desafio realmente é bem grande. E a gente tem, assim, na verdade, duas frentes, né, de ação. Uma é a questão da adaptação, que é a nossa resposta, né, em relação a esses impactos do aquecimento global. Então, assim, a gente já assumir que as consequências já estão acontecendo e agora a gente precisa se adaptar. E a outra linha de ação, frente de ação, é a mitigação, que nesse caso, né, nesse tema de mudança climática, mitigação significa reduzir as emissões de gases estufa para a gente conter o aquecimento global e, consequentemente, esses impactos. A adaptação é o que eu faço, é o que eu trabalho atualmente. Então, tem várias maneiras, né? A gente tem medidas que podem ser estruturais, que são, por exemplo, obras de engenharia, construção de diques, barragens para contenção de seca, enfim. E tem também as medidas não estruturais, que daí já é mais na parte de legislação, por exemplo, treinamento, sensibilização. E eu acho assim que uma das soluções que hoje está mais na moda, na verdade, é a adaptação baseada em ecossistemas, né? ou baseada em soluções baseadas na natureza. E é muito interessante, porque ela usa a natureza para poder minimizar os impactos da mudança do clima. Como, por exemplo, a recuperação de mata nativa em mananciais, né? Porque isso reduz a vulnerabilidade do recurso hídrico frente à seca. E essa cobertura vegetal ela retém mais umidade, controla mais a vazão dos rios. E é como se fosse esse efeito de esponja, né? E um outro exemplo interessante é a restauração de mangues, que são usados para conter ressacas e erosão costeira. Então, esse é um lado, né, a adaptação, o que já é a resposta nossa frente ao que está acontecendo. Fazer o que a natureza já fazia, né? E que a gente... Já fazia, exatamente. Eu meio que voltar para trás e falei, opa, a gente já tinha ali a solução, né? Vamos ter que aprender com a natureza. E o outro lado é a mitigação, né? E aí eu acho que a ação que deve ter mais resultados, na verdade não é o que eu acho, é o que a comunidade científica diz, né? É a taxação de poluidores. Então quem polui CO2 tem que pagar por aquilo, né? Para que seja plantado mais árvores, recuperados mais vegetação e outras medidas, né? E aí você imagina que 70% das emissões são provenientes de apenas 100 empresas, né? Então, quer dizer, o maior problema não sou eu aqui na minha casa, claro, né? Repete o número aí para todo mundo gravar. 70% das emissões, elas são provenientes de apenas 100 empresas. Então, assim, taxar essas empresas, eu acho que é uma solução, né, razoável, porque assim, o ônus vai ficar para a sociedade, os lucros ficam para a empresa, mas o ônus fica para a sociedade, então esse ônus a gente tinha que taxar para poder ajudar, né, para que esse ônus não seja tão grande para a sociedade. No caso do Brasil, a maior contribuição que o país pode dar para o mundo, e que ela já seria suficiente, porque a gente já tem uma matriz energética bem diversificada, com foco em energias renováveis, né? No nosso caso, o que a gente precisaria fazer é reduzir, ou, na verdade, parar o desmatamento. Né? Aplicar a lei. Na verdade, é aplicar a lei. A gente já tem legislação para isso, a gente só precisa aplicar ela. Então, a nossa maior contribuição hoje, em termos de emissões de gases estufa, está relacionada com o desmatamento e as queimadas, né? Que são resultados do desmatamento. E a nível pessoal, né, para quem está assistindo e ficou sensibilizado, o que você pode fazer é, primeiro, pressionar os governantes, né, para que eles coloquem isso como uma agenda prioritária e evitar, por exemplo, voos, né, eu sei que é difícil, mas, enfim, são as maiores contribuições, voo, carro, né, então dá preferência para carro elétrico, eu sei que é caro, mas se você pressionar o governante, você vai ter taxas, imposto menor, e aí o carro vai ficar mais barato, o carro elétrico, usar transporte público, bike, e reduzir o consumo de carne vermelha, não precisa parar
Não estou falando para você parar de comer carne, mas se você reduzir o consumo de carne vermelha, você já vai estar ajudando bastante. E também dá preferências para produtos locais. Interessante, interessante. É bom que as pessoas se conscientizem e, principalmente, forçar. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Os políticos são ruins, mas são os políticos que nós elegemos. Então, se nós forçarmos os políticos, eles são obrigados a fazer, e o político segue a opinião do eleitor dele. Se o eleitor exige, ele vai ter que pensar no assunto, né? Então, eles respondem a essas demandas. Por piores que eles sejam, eles sobrevivem do voto, né? Então, se a gente exige, então é nossa responsabilidade, não basta só cobrar dos governantes, a gente também tem que fazer as exigências. Eu concordo contigo. Deixa eu falar, assim, ó, o mundo precisa de água é o tema do Instituto Água Sustentável. O aumento da população e melhora da qualidade de vida, nós vamos usar mais água no mundo inteiro, sempre, né? Você, como expert, como é que você enxerga isso? Como é que o aquecimento concorre para complicar isso aí? E eu vou acrescentar uma coisa para você, que é o seguinte. A gente tem um dado que eu estou trabalhando com a água subterrânea lá do Groundwater Project. 20 a 25% da elevação dos oceanos é água subterrânea que é bombeada, usada, lançada e termina no mar. É um número impressionante que provavelmente você não sabia. Todo mundo acha que é só degelo, mas não é, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está transferindo água dos continentes para os oceanos, né? Então, isso é um fator que talvez seja interessante você pensar em pesquisar e em seguir, que é uma linha que está pouco pesquisada ainda, mas que merece atenção. Mas os continentes estão ficando, por nosso uso, mais secos. Porque você tira a água dos aquíferos, menos água para os rios, porque são eles que fornecem o fluxo de base, né? Então, como é que você enxerga essa história toda aí? Everton, interessante isso aí, eu não sabia desse dado, é bem interessante. Fiquei curioso agora, vou dar uma pesquisada em relação a isso. Mas é isso, né? O ser humano tá alterando esses estoques, né? Tanto de água quanto de carbono, porque a gente tinha um carbono que estava lá no fundo do oceano há milhões de anos, a gente simplesmente está tirando aquele carbono e está botando na atmosfera. Nada se cria, tudo se transforma. E a mesma coisa com a água. A gente está tirando uma água que estava quietinha no subsolo e estamos botando ela no oceano, que pode aumentar, por exemplo, o nível dos oceanos e causar essas inundações. Então, é isso, né? E assim, ainda tem pessoa que fala que a gente não é capaz de alterar o planeta, né? É só você olhar o Google Maps, você vai ver o tanto que a gente é capaz de alterar o planeta. Mas, sem dúvida, assim, esse aumento da população ela é um desafio, né? E o aquecimento global ele vai tornar esse desafio ainda maior. A gente já tem casos de refugiados do clima, tanto devido a desastres relacionados com furacões e inundações, como também com secas. E aqui no Brasil é super emblemático e até histórico, né? A região do semiárido ali, né? Que na verdade está virando um deserto, né? Já tem estudos que estão mostrando que o semiárido está virando deserto, ou seja, inabitável. Ele vai e já está obrigando as populações a migrarem, né, para os grandes centros urbanos e, enfim, até para o sudeste e sul do Brasil, né? E o outro ponto é a própria crise hídrica no Brasil, né, que afeta os reservatórios, que, por sua vez, reduz a oferta de energia, que causa um aumento na conta de luz e que, consequentemente, aumenta a inflação. Olha só como é que isso chegou no nosso dia a dia hoje. Quer dizer, hoje, quando eu vou comprar um alimento, é mais caro. Claro, tem outros fatores, mas um deles é o aumento da energia, porque não tem mais água nos reservatórios. E ficou cara a energia, né? Então, já chegou, o problema já bateu na nossa porta. E é interessante de você ver, Everton, o próprio Fórum Mundial de Economia, né, que não tem nada a ver com ecologia e tal, ele lista todos os anos os maiores riscos para a economia global, tá? E lá tem terrorismo, guerra nuclear, ataque cibernético, enfim, tem várias ameaças à economia global. E fazem pelo menos 10 anos que mudança do clima é o primeiro, é o número 1 desse risco para a economia global. Inclusive, esse ano, quem quiser acessar, você pode ver lá
inclusive, ele é maior do que doenças infecciosas, como, por exemplo, a pandemia de Covid-19. Está lá. Nesse ano foi o segundo maior risco, mas mudança climática continua sendo o primeiro. E como eu mostrei ali pelas projeções climáticas, eu acho que ele não vai sair desse ranking aí tão cedo. Muito legal. Onde é que o pessoal pode encontrar esses dados aí que você falou mesmo? Fórum Mundial de Economia. Tem um relatório, eu posso disponibilizar o link, vocês podem entrar lá, tem um gráfico bem interessante, assim, que lista os principais riscos para a economia global. E está lá, mudanças climáticas, crise hídrica, eventos extremos, perda de biodiversidade, esses são os 10 primeiros, assim, tem relação com o meio ambiente, né? Muito legal, muito legal. Um papo muito bom, mas assustador, né? A gente só... Tem muita coisa para fazer. As pessoas precisam de conscientização. A gente está trabalhando com conscientização no Instituto Água Sustentável, você tem visto. Esse é um trabalho de comunicação que a gente tem trazido para as pessoas para se preocupar com isso. As pessoas sabem, mas não sabem exatamente por quê, né? Não está tão claro ainda para todo mundo. Essa sua explicação foi muito bem-vinda. Bom, vamos lá. A Alemanha passou a ser o seu segundo país, né? E como é que essa colaboração tem funcionado no desenvolvimento dessa área no Brasil? Bastante, né, Everton? A Alemanha, assim, historicamente, eu lembro até na graduação a gente já falava, nossa, a Alemanha era super desenvolvida nessa parte de meio ambiente, né? E eles realmente assumiram um protagonismo global nessa agenda, né? A Angela Merkel, agora que saiu, né, por exemplo, ela realmente era uma pessoa que defendia muito essa causa. Sim. E o meu doutorado, né, no caso, foi com bolsa cedida pelo governo alemão. E a agência de cooperação internacional que eu trabalho hoje, a GIZ, também pertence ao governo da Alemanha, né? E a GIZ tem várias ações pelo mundo inteiro, que vai desde direitos humanos até energias renováveis, né? E no Brasil, as três vertentes que a GIZ prioriza aqui são energias renováveis, conservação da biodiversidade e adaptação à mudança do clima. Então, o que a GIZ faz, na verdade, é apoiar o governo brasileiro a implementar políticas públicas que vão nos ajudar nessa questão das energias renováveis, conservação da biodiversidade e mudança do clima. Muito legal, muito legal. Tem muitos brasileiros indo lá para Dresden ainda? Como é que tá? Tem, vira e mexe, eu recebo uns e-mails aqui de gente que está lá ou que está pretendendo ir, que pergunta como é que é, se é muito frio, se o povo lá é muito diferente daqui, mas cada vez mais, né? As pessoas acho que hoje em dia ficou mais fácil, né? As pessoas perderam esse medo de viajar e tal. Bom, claro, com a pandemia não, né? Óbvio. Mas há 3 anos atrás tinha muita gente que ia. E a Alemanha fornece, tem vários programas de educação, principalmente o DAAD, que tem várias oportunidades de bolsa, de mestrado, doutorado lá. Então, eles realmente são bem abertos assim, para estudantes, não só do Brasil, do mundo inteiro. É um bom lugar para trabalhar. A Alemanha é um bom lugar para você estudar e trabalhar. É bem legal. Método alemão, claro, né? Mas... pragmático, né? Totalmente. Totalmente, né? Nos não tem esse negócio, não tem esse negócio de será que você poderia? Falou, não, cara, tá bom, tá ruim, tá ruim. E depois a gente vai tomar cerveja junto, mas assim, não tem essa coisa de né? É bem isso. Bom, o Canadá também é bem parecido, né? É bem parecido, a linha dura, mas funciona, né? Muito bom, muito bom. Finalizando o nosso papo, está muito bom. Você que trabalha na área, a gente está precisando de mais gente na área. Como é que está o mercado para quem trabalha? Qual a necessidade e qual é a absorção desses técnicos nessa sua área? Sim, Everton, sem dúvida, né? Até na GIZ, assim, a gente costuma contratar consultorias para fazer serviço, por exemplo, um levantamento de risco climático para infraestrutura, né, para as rodovias e ferrovias do Brasil, que é para o Ministério da Infraestrutura.
E assim, tem algumas organizações, universidades e consultorias que prestam esse serviço, mas a gente nota assim que ainda falta bastante, não só em termos de quantidade, mas qualidade também, sabe? A gente nota que o conhecimento ainda, assim, não estou menosprezando, mas acho que esse conhecimento técnico, científico, ele ainda tem muito a avançar aqui no Brasil. Então, sem dúvida, a gente precisa de mais especialistas e técnicos. E nesse caso, que é a mudança do clima, a gente está atuando na fronteira do conhecimento científico com a aplicação, né? Digamos, entre aspas, na realidade, né? Então, cientificamente, nós já estamos muito avançados no conhecimento e nas soluções. Tá? Isso, na verdade, é o que me deixa motivado ainda, esperançoso pelo futuro. As soluções existem e o conhecimento científico ele permitiu que a gente chegasse nessas soluções. Né? Você imagina que o IPCC já existe há mais de 30 anos, né? Então, quer dizer, já está aí esse tema na comunidade científica. Mas o que a gente precisa agora são de especialistas que sejam capazes de traduzir esse conhecimento acadêmico para a tomada de decisão. E aí é uma coisa também que vai muito mais além do que só mexer com dados climáticos, gerar análise, né? Você precisa também de um conhecimento de comunicação, como é que você vai transferir esse conhecimento, como é que você vai comunicar aqueles gráficos malucos, será que o cara que está lá na ponta ele entende aquilo, será que aquilo é a realidade dele ou não? Então, eu acho que a gente ainda tem um campo muito vasto para desenvolver em relação a essa tradução do conhecimento científico para aplicação. E isso tem um nome, chama serviços climáticos, né? Que é a customização de informações climáticas para a tomada de decisão. Então, é um campo aí muito que está começando agora, principalmente no Brasil, e tem muito espaço para desenvolvimento. Muito legal, mas o que você indicaria, se alguém está vendo um tema interessante como esse, o que você indicaria quais os caminhos para um estudante seguir um caminho desse aí e ele virar um especialista? Assim, não tem caminho fácil, né, Everton? Não vai ser um curso na internet que você vai virar especialista, né? Então, eu acho que o principal é a pessoa se identificar com o assunto. Se ela gosta desse assunto, que ela se aprofunde mais e vá buscar treinamento. Hoje a gente tem muito treinamento na internet, aí depende do nível. Se são pessoas de graduação, ela pode buscar fazer especializações. Tem muitos cursos bons também na internet, treinamentos e tal. Então, eu acho que é importante isso. Se ela quiser seguir uma carreira na área. Mas assim, vai ter que fazer um mestrado, o doutorado, porque assim, eu aprendi muita coisa no doutorado, principalmente na questão de processamento de dados, né? Aprender a programar, processar dados, como é que chama? Big Data, né? Então, hoje a gente tem muitos dados, a gente tem milhares de estações meteorológicas e produtos e tal, mas como que a gente vai pegar tudo aquilo, filtrar e destilar aquele dado e transformar ele em informação e transformar ele em conhecimento. E isso você vai ter que fazer através de mestrado, doutorado, né, treinamento, publicar artigo científico, aprender ferramentas, né, essas ferramentas de sistemas de informação geográfica, programação. A gente não vai ter como correr disso. Ou seja, para quem está pensando, quiser uma carreira, vai virar um especialista de verdade, vai pelo menos 10 anos de treinamento. Né? Você passar graduação, mestrado, doutorado e o capim intermediário aí, né? Tem pelo menos 10 anos de trabalho. Né? Sim. Mas vale a pena. O que você acha, você que passou por isso? Eu estou muito feliz com o que eu faço. Né? Às vezes dá uma depressão, assim, de pensar, nossa, cara, será? Você fica desesperado. Gente, isso é um tema importante. Aí o pessoal está falando, não, mas e economia? Economia. Eu falei, cara, mas sem água, sem energia, você não tem economia. É claro que a economia é importante, mas você tem que entender que está tudo interligado. Então, a gente vai ficando meio desesperado. Tem gente que entra até em depressão, assim, né? Principalmente essa galera que trabalha com calotas polares e tal, perda de biodiversidade. Realmente eles estão vendo coisas assim assustadoras, né? Os dados estão mostrando coisas assustadoras, mas eu ainda tenho essa esperança, porque a gente tem muito conhecimento hoje acadêmico, científico, as soluções estão aí, elas existem. Sim. O que a gente precisa fazer agora é implementá-las.
Precisa incorporar essas soluções técnicas. A mesma coisa com água, eu faço a mesma ressalva. A gente tem que incorporar o ciclo hidrológico na economia circular. Simples assim. Só que como é que você vai fazer isso? Você tem que botar, as empresas têm que assumir, o governo tem que assumir, tem que ter uma conscientização da população, porque os valores, o custo disso tudo vai ser passado para a população, não tem conversa. Se você faz prevenção, sai mais barato, né? Só que precisa de uma decisão, e isso é que é o difícil, né? Você está enfrentando isso, você está vendo, as coisas não são implementadas facilmente. A gente está aumentando o desmatamento ao invés de diminuir. É difícil. Bom, Pablo, o papo foi muito legal. O nosso tempo está terminando aqui. Por favor, faça suas considerações finais, suas recomendações aí para quem está assistindo. A gente vai distribuir, foi muito, muito instrutivo. A gente vai tentar voltar a falar com você daqui para frente para ver o que você viu de mudanças, se você continua pessimista ou otimista, a gente vai saber. Tá bom? Por favor, deixa suas considerações finais. Tá bom. Obrigado, Everton. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipe aí da organização. Eu fiquei um pouco relutante, né, para participar, mas, na verdade, foi muito bom. Eu falei, nossa, vai ser uma oportunidade enorme para me refrescar, né, buscar as informações, porque é importante nessa área, a gente está sempre se atualizando, né? E, bom, a minha mensagem que eu deixo é que, assim, é o alerta mesmo da emergência climática, tá? E isso não vem de ativistas ecochatos, isso é uma conclusão da comunidade científica global. Todas as petrolíferas reconhecem o aquecimento global. Você pode entrar aí no site de qualquer petrolífera e digitar climate change, você vai ver que eles reconhecem. Todas as seguradoras e resseguradoras reconhecem o aquecimento global. Inclusive, essa é a maior causa do aumento dos preços dos seguros. Tá? Podem pesquisar na internet também. E todas as academias de ciência do mundo reconhecem o aquecimento global. Então, assim, não há dúvidas que o aquecimento global é um fato, e isso é muito sério, e os cientistas já estão alertando isso, né? E alertam que essa década agora é a última chance que a gente tem. E se a gente não fizer nada, as mudanças serão irreversíveis e as consequências catastróficas, tá? Então, assim, eu gostaria de fechar com uma frase do Dostoiévski, que eu vi esses dias, eu gostei muito, que ele diz o seguinte: a natureza não pede a sua permissão. A natureza não se importa com seus desejos ou se você gosta ou não de suas leis. Você é obrigado a aceitar como ela é, bem como as suas consequências. Então, para finalizar, acho que mais do que salvar a natureza, eu acho que é uma questão de salvar a nós mesmos. Obrigado, Everton. Muito legal, gostei muito. Obrigado, gente. A gente teve aqui a presença do Pablo Borges de Amorim, um cientista trabalhando com mudanças climáticas. Pablo é uma pessoa excelente, além de ser um excelente cientista. É uma pessoa que vale a pena tomar cerveja junto, né? A gente toma muita cerveja junto na Alemanha, muito legal, né? Aqui no Brasil também. Eu recomendo a todos acompanhar o trabalho do Pablo e, por favor, seguir também os conselhos dele, porque ele é uma pessoa que conhece muito do assunto, um assunto que está interferindo nas nossas vidas, no nosso uso de água. Então, por favor, acompanhem, vocês vão ter todos os links aí disponíveis. Um abraço a todos, muito obrigado.